texto de Gênesis, meus irmãos, capítulo 41, é um texto riquíssimo. Eu vou ler numa outra versão, mas os irmãos poderão acompanhar a leitura. Eu vou ler na Almeida, século 21, mas é possível acompanhar mesmo na versão, porque as duas versões são bem próximas. O texto da palavra diz assim: Passado 2 anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Então subiram do rio 7 vacas, bonitas e gordas, que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas, subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que pararam junto a outras vacas à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras devoraram as 7 bonitas e gordas. E o faraó acordou. Depois ele voltou a dormir e tornou a sonhar. 7 espigas cheias e boas brotaram de um mesmo pé. Depois delas brotaram 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. E o faraó acordou, tinha sido um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. O faraó contou-lhes os sonhos, mas não havia quem os interpretasse para ele. Então o copeiro Mor falou ao faraó: Lembro-me hoje das minhas faltas. Quando o faraó estava muito indignado com os seus subordinados e mandou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim, ao padeiro Mor, eu e ele tivemos um sonho. Na mesma noite, sonhamos cada um o seu sonho e cada sonho com a sua interpretação. Um rapaz hebreu, servo do capitão da guarda, estava ali conosco. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou para nós, a cada um conforme o seu sonho. E aconteceu conforme a sua interpretação. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. E o faraó disse a José: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, que podes interpretá-lo. José lhe respondeu: Isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz ao faraó. Pula agora comigo para o verso 25. Então José lhe disse: O sonho do faraó é um só. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas também são 7 anos, o sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, assim como também as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental serão 7 anos de fome. É isto o que eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. Então, vindo 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, depois destes virão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e a fartura na terra não será lembrada, por causa da fome que seguirá, porque será muito severa. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque isso foi determinado por Deus, e ele em breve o fará. Verso 33 agora. Portanto, que o faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria, e o ponha sobre toda a terra do Egito. O faraó deve fazer assim: nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento desses bons anos que virão e estoquem o trigo sob a supervisão do faraó para o mantimento nas cidades. E o armazenem. Assim o mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome.
Esse conselho foi bom aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa, e todo o meu povo se governará por tuas ordens. Somente no trono serei eu maior do que tu. E Faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, e Tu falas conosco. Tu podes abrir o nosso entendimento, manifestar, ó Deus, a Tua sabedoria insondável, nos trazer discernimento novo, nos trazer, ó Deus, direção nova, e, ó Deus, num tempo em que as pessoas não sabem muito o que fazer, ó Deus, é muito necessário que o Senhor dê e levante pessoas que vêm da Tua parte, que têm uma visão que pode salvar. Então eu peço a Deus que o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe essas palavras nos nossos corações, e que assim, ó Deus, ao refletir na história desse servo de Deus, nós venhamos todos a lembrar que o Senhor está agindo e trabalhando no mundo, e o Senhor nos ajuda a entender, ó Deus, circunstâncias que vivemos. Peço que o Senhor fale ao coração de cada um de nós e nos fortaleça a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, compartilhe aqui a mensagem que eu compartilhei na sexta-feira, a pedido da família, no culto especial da família, e o tema é Sabedoria de Deus para Tempos Sombrios. Tema forte, e eu queria compartilhar com os irmãos. A palavra sombrio aqui não tem o sentido necessário de maligno, mas de sombra, de impossibilidade de ver. É como a neblina que, estando diante dos nossos olhos, rouba a nossa visão e nos impede de ter uma plena compreensão da realidade. Então, se nós estamos num cenário sombrio, o problema não é se ele está perigoso ou se ele está extremamente perigoso. O problema é que não sabemos que passo dar, não sabemos se o chão é firme, não sabemos se a direção é correta. Então, quando você está num estado em que você não tem essa capacidade de discernimento, torna-se muito difícil atravessar esses períodos, porque não se sabe ao certo o que fazer. Então, pensando sobre esse tema desafiador, eu lembrei de algumas histórias bíblicas, e dessa história eu gostaria de compartilhar hoje um pouco a história da antiguidade, a história de José. Então, meus irmãos, para título de introdução, eu gostaria de dizer que no início do ano chegou às minhas mãos um gráfico. Era antes de toda essa polêmica do mundo e tudo mais. E nesse gráfico havia um estudo interessantíssimo sobre a evolução da população mundial. Mostrando assim, na antiguidade, um estudo sobre a evolução da população mundial. E eu não vou usar uma linguagem descritiva de gráfico, mas o gráfico ele mostrava uma curva ascendente. Como todo mundo está ficando meio especialista agora em gráfico, curva do gráfico e tudo mais, está mais fácil falar sobre isso hoje do que estava há 6 meses atrás. Então o gráfico ele tinha assim uma ascendência, que é o crescimento populacional. E ele crescia numa progressão geométrica. Então, quer dizer, há um crescimento e essa curva de crescimento é geométrico, a população mundial. Mais interessante, nesse gráfico que mostrava a evolução da população mundial, de vez em quando tinha uma brusca queda, e aí depois voltava lentamente a subir, e a resultante final era maior do que no período anterior. Então, como interpretar isso? Cada vez que havia aquela queda no gráfico, correspondia a uma época na história, e essa época na história, quando você investigava, a resposta houve algum problema que resultou numa diminuição da população humana. Então você, quando faz esse cruzamento, você possivelmente ouve falar de uma guerra, ouve falar de uma epidemia, ouve falar sobre alguma circunstância que resultou
uma grande questão climática, enfim, um fenômeno da natureza, e isso explica o porquê determinado momento da história teve essa curva nesse gráfico aí. Então, o que isso tudo quer dizer para nós? Que o mundo já passou por crises e já passou por momentos difíceis no passado. Isso não é uma circunstância nova. Existem crises, existem momentos difíceis e existem momentos desafiadores. Agora, quando eu estive olhando esse gráfico, me chamou a atenção a periodicidade de uma dessas datas. E qual não foi a minha surpresa, meus irmãos, ao constatar que a data de uma dessas diminuições da população mundial era justamente a época dos patriarcas, em especial a época de José. Ou seja, nós estamos falando de um fenômeno que aconteceu no mundo, que representou uma grande crise no mundo e que, por consequência disso, gerou uma redução populacional, e isso ficou registrado na história. Ficou registrado. Olhando uma outra informação, e é até curioso isso, numa outra pesquisa, eu descobri sobre um acontecimento que teve impacto mundial, também datando de um período muito próximo, a explosão de um vulcão, que aconteceu por volta de 1600 a 1623 a.C. Esse fenômeno geológico, ele afetou profundamente o clima da Terra, e naquele mesmo período de tempo descrito no Êxodo. Isso pode perfeitamente, no livro de Gênesis, o mesmo período descrito no livro de Gênesis, isso pode perfeitamente, meus irmãos, ser a explicação de uma grande fome que aconteceu no mundo, que Deus, ele por sabedoria divina, revelou a Faraó e fez José interpretar o sonho. Por que que nosso Deus pode fazer isso? Porque ele detém o pleno conhecimento de todos os acontecimentos mundiais. Ele detém o pleno conhecimento de tudo que acontece no universo, desde as maiores coisas que acontecem, como as galáxias infinitas, até as menores. Porque o nosso Deus é Senhor dos céus e da terra, e Ele é o soberano de tudo que existe, porque o tempo, passado, presente e futuro para Ele são um eterno agora. Ele é o Deus eterno e, portanto, Ele que é a sabedoria, que é a personificação do conhecimento, do poder, para Deus revelar isso aos seus servos não é problema. É interessante, meus irmãos, que o propósito de Deus fazia com que José, historicamente, ele viesse a ser alguém que estivesse no lugar certo, na hora certa, para fazer a diferença no mundo. E eu queria que você refletisse sobre isso. Se você conhece a história de José, você sabe que ele passou por várias circunstâncias difíceis, traições, abandono, injustiça no contexto da própria relação familiar, desventuras, desencontros, traições no contexto do seu trabalho, quando ele estava se reerguendo, e, por fim, a prisão, aonde parecia ser o fim da linha, mas Deus, de lá, fez com que ele fosse levantado, e ele se tornou o homem mais importante do mundo, porque ele administrou a nação mais poderosa da terra nos seus dias, e por instrumentalidade de um servo de Deus, o mundo antigo foi salvo de uma grande fome. Foi do Egito que procedeu a solução do problema da fome no mundo, que durou 7 anos, e o Egito era o único lugar onde existia mantimento para toda a grande massa humana que existia naquela época. Isso nos faz pensar, meus irmãos, o quanto é necessário procurarmos a sabedoria de Deus. Porque Deus, ele não é surpreendido pelas circunstâncias. Deus não precisou mudar sua agenda pessoal pelos acontecimentos de 2020. Nós sim.
Isso então, meus irmãos, quer dizer para nós que nós precisamos lembrar que nós servimos um Deus que é Senhor da história e que pode agir favoravelmente, trazendo sabedoria e nos ajudando a atravessar qualquer cenário do mundo. Então o problema não está no cenário em si, mas está em nós talvez nos aproximarmos mais desse Deus que tem sabedoria para nos dar, para nós vivermos melhor e para nós atravessarmos bem todo e qualquer cenário. É muito interessante nós pensarmos sobre isso. E eu queria falar um pouco sobre essa sabedoria de Deus e dizer que é propósito de Deus que os seus servos façam diferença no mundo, especialmente em momentos em que nós somos profundamente necessários. Profundamente necessários. Então a sabedoria de Deus aqui foi dada a José. Ele, como servo de Deus, foi um instrumento de Deus para a transformação e para a preservação do mundo naquela época. E eu queria que você, à luz da história dele, mas também à luz de outros exemplos da Escritura, refletisse comigo sobre a sabedoria de Deus para tempos em que as pessoas não têm muita clareza do que fazer. Então eu queria que você orasse mais uma vez comigo para nós fazermos essa caminhada, refletindo sobre cada um desses pontos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e nós pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine a Tua palavra e que o Senhor nos ajude a compreender os Teus propósitos em cada ambiente, cenário e lugar. Porque só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode nos dar esperança, iluminar os nossos caminhos, nos dar condições de ter sabedoria nas diferentes esferas aonde nós estamos, no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, nesse mundo, ó Deus, em muitos ambientes, ó Deus, só a sabedoria do Senhor pode nos ajudar, e o Senhor não está distante de nenhum de nós, teus servos, se nós te buscarmos de todo o coração. Peço que o Senhor aplique essa palavra na vida da igreja, abençoe a igreja, e que nós possamos depender e esperar no Senhor, em nome de Jesus, amém. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria dizer, à luz do texto lido e à luz da Escritura de modo geral, que a sabedoria vale mais do que a força, ela vale mais do que o conhecimento e ela vale mais do que a riqueza. Então, veja só, no mundo antigo, aquele cenário que aconteceu no Egito, de nada adiantava a pessoa deter conhecimento, a pessoa deter riqueza, porque o fato que aconteceu no mundo inviabilizou a todos, mas a sabedoria de Deus salvou o mundo antigo. Então, só isso já é suficiente para você entender que Deus ele age dando sabedoria e que a sabedoria de Deus ela é muito mais importante do que qualquer outro desses fatores que nós mencionamos. Mas, se você acompanhar o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes tem uma menção muito interessante. Eu não vou dar a referência aqui agora, mas só o livro de Eclesiastes, ela conta a história de um sábio, quem Salomão menciona esse exemplo, que ele salvou ou livrou uma cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele homem pobre de Salomão, e aí ele diz, o Eclesiastes, o Coelê, o pregador, melhor é a sabedoria do que a força. Porém, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo são esquecidas. Então, ele conta aqui um exemplo da sabedoria. E aí ele vai dizer assim, a sabedoria ela é maior do que a força. Eu vou provar. Aí ele prova, ele diz assim, imagina uma cidade, ou eu sei a história de uma cidade, que ela sofreu um cerco de um exército poderoso inimigo. E naquela época, na antiguidade, as cidades elas tinham muralhas, e essas muralhas eram fortalezas, verdadeiras fortalezas. Então o inimigo, quando ele queria atacar uma cidade, quem assistiu filmes sobre a antiguidade sabe disso, quem conhece jogos que mostram esse contexto da antiguidade entende bem isso. Então essas guerras de cerco faziam com que os exércitos acampassem ao redor de uma cidade e, às vezes, durava anos, meses, até que drenasse as energias do inimigo, drenasse os recursos naturais do inimigo e aquele exército inimigo viesse e adentrasse as muralhas e avançasse. Então, o que estava acontecendo era o seguinte, uma cidade, ela estava no cerco
de um inimigo muito mais poderoso, e não adiantava nada para eles a riqueza que eles tinham, não adiantava nada para eles o conhecimento que eles detinham, a tecnologia que eles detinham, tudo aquilo, ou os reis, os nobres todos da cidade, porque naquele momento específico eles estavam ali e eles não tinham a solução daquele problema. Conta a história que Salomão está contando aqui, que uma pessoa que era marginalizada na própria cidade, que era desprezada, esquecida, ela tinha uma coisa, era alguém que tinha algo que nenhum deles tinha. Ele tinha a sabedoria de Deus. Qual foi o resultado? Com a sabedoria de Deus, ele encontrou a forma de sobreviver ao cerco. Não sabemos como, mas pela atitude desse servo, que era alguém desconhecido ou sem muita importância, toda uma cidade foi salva, porque Deus deu sabedoria. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que o problema não é a circunstância, o problema não são os acontecimentos, a questão é que se Deus nos der sabedoria, mesmo cenários difíceis, nós podemos atravessar, porque Deus está conosco, Deus guia no caminho, Deus nos dá direção, Ele nos ajuda a atravessar esses momentos. Então nós, como servos de Deus, clamemos pela sabedoria do alto, porque Deus, Ele age na história e a sabedoria vale mais do que força, vale mais do que conhecimento, vale mais do que riqueza. Isso é muito importante. Quando ele diz aqui força, ele está falando de força militar. Então, assim, imagina, você tem um exército poderoso, mas se a circunstância for desfavorável, às vezes não vai ser suficiente. Quando ele fala de conhecimento, ele está falando sobre conhecimento acumulado. Quando ele fala sobre riqueza, ele está falando de riqueza mesmo. Às vezes você tem todos os recursos, mas não adianta ter os recursos e não ter a condição de usá-los. Então, a sabedoria de Deus procede do Senhor e ela nos ajuda a atravessar todo e qualquer cenário difícil. Em segundo lugar, meus irmãos, a sabedoria de Deus, ela possibilita verdadeira liderança em tempos de crise. A verdadeira liderança, ela é a liderança pela sabedoria, é a liderança por verdadeiramente ser guiado e conduzido por Deus. É a capacidade não de deter conhecimento, ou de deter a força, ou de deter assim a riqueza, mas é a capacidade de usar cada um desses recursos. É a capacidade de saber que passo dar, qual estratégia seguir, qual caminho trilhar, quais passos precisam ser dados primeiro, qual é a ordem da caminhada. E isso, meus irmãos, só Deus pode dar, especialmente em tempos onde todos estão confusos. Pessoas de visão e sabedoria de Deus, elas são capazes de enxergar o que ninguém está vendo na sua geração. Essa é a definição de fé apresentada por Martin Lloyd Jones no seu comentário aos Efésios. Eu achei sensacional. Capacidade de enxergar o que ninguém está vendo em sua própria geração. Elas são capazes de discernir os propósitos de Deus e aonde Deus está querendo agir e o que Ele está querendo comunicar. Ah, meus irmãos, como eu tenho orado para que Deus levante pessoas que exerçam influência positiva na sociedade. E quando eu falo isso, eu estou falando de liderança 360, ou seja, a liderança que não decorre de cargo, ela não decorre de função, mas ela decorre da atitude, a atitude de liderar, de salvar, de agir, de abençoar, de fazer diferença positiva. Como o sal da terra, como a luz do mundo, os verdadeiros servos de Deus precisam brilhar, especialmente em dias como os nossos. As nações estão confusas, os reinos da terra estão abalados, fala-se de crise, falam-se de tempos difíceis, desafiadores, mas os verdadeiros servos de Deus são aqueles que esperam e confiam no Senhor e podem atravessar esse momento, sendo eles mesmos um referencial de Deus para que outros também façam a travessia.
Eu queria falar uma coisa para você. É verdade que já houveram outras crises no mundo. A Bíblia fala de outros tempos difíceis e a história é pródiga em registrá-los. Mas também é verdade que sempre que se buscou intensamente o Senhor, este concedeu a luz necessária para a superação dessas dificuldades. Deus sempre levanta em momentos de crise, meus irmãos, líderes servos que fazem a diferença. Alguém como José, que por direção divina e hábil administração, livrou o mundo antigo da fome, ou como Moisés, que tendo recebido uma educação invejável para os padrões da sua época, e tendo conhecido o Deus de seus pais no Êxodo, conduziu o povo hebreu para a liberdade. A Bíblia fala de Daniel, que durante o cativeiro babilônico ascendeu ao topo da hierarquia dos maiores impérios do mundo, babilônico e medo-persa, sendo ele mesmo um referencial de integridade perante os poderosos da terra. A Bíblia fala de Neemias, um profissional a serviço do reino, que pela excelência com que ele serviu ao rei, ele pôde fazer diferença em Jerusalém, sendo importante em sua geração. A Bíblia fala de Esther, uma bela rainha que salvou o seu povo de um genocídio histórico. A Bíblia fala também sobre Ruth, uma mulher moabita que com a sua sabedoria e generosidade sobreviveu a um período de grande fome e miséria. O que mais poderíamos dizer? Ela registra a história de Elias, um profeta poderoso em palavras e obras, que no momento de apostasia e governo cruel de Acabe e Jezabel soube apontar os pecados nacionais, vindicando a santidade de Deus e imbuído de zelo e grande autoridade divina, determinou a retenção das chuvas e clamou por juízo de Deus, e todas as suas orações foram prontamente atendidas pelo Senhor. A Bíblia fala de Isaías, que no momento de profunda insegurança, de profunda receio sobre os acontecimentos de sucessão no poder, afinal, era o ano da morte do rei Uzias, um rei que por mais de 40 anos havia sido um bom rei, um servo de Deus e reinado com integridade, ninguém sabia o dia de amanhã. A Bíblia nos diz que Isaías teve a revelação divina, ele viu o trono de Deus. O que mais nós poderíamos dizer? A Bíblia fala de Zorobabel, ela nos fala sobre Josué, o sumo sacerdote, ela nos fala sobre Ageu, ela nos fala sobre Barnabé, usado por Deus para moldar os grandes autores do Novo Testamento, embora não tenha um livro inspirado de Barnabé na Escritura. Mas se você não tem Barnabé, você não tem os 27 do Novo Testamento do apóstolo Paulo, os livros que Paulo escreveu, que compõem os 27 livros do Novo Testamento. Maior contribuição à biblioteca do Novo Testamento vem de Paulo. E não tem Paulo sem Barnabé, você está entendendo? Você não tem o Evangelho de Marcos sem Barnabé, porque foi Barnabé que caminhou com João Marcos, quando ninguém queria caminhar mais com ele. Mas você tem o Evangelho segundo Marcos, porque você tem Barnabé. A Bíblia fala, meus irmãos, sobre Paulo, homem extraordinário, que com sabedoria de Deus, ele pregou o Evangelho poderosamente, e isso fez profunda diferença no mundo dos seus dias. A Bíblia fala sobre Ágabo, um profeta que não sabemos muito sobre ele, mas ele previu dias difíceis, e a sua profecia era verdadeira. E por causa da visão que Deus lhe deu, a igreja sobreviveu e atravessou esse momento. Pessoas que brilharam em momentos difíceis, tiveram revelações em momentos importantes, refletiram a luz do Senhor, manifestando a sua sabedoria, força e poder, e que por esta razão tornaram o mundo um lugar habitável, posto que eram verdadeiros representantes de Deus na terra. Todos eram pessoas comuns, todos viviam vidas normais, até que as circunstâncias exigiram e Deus os exaltou a posições elevadas, para que a glória do seu santo nome viesse a se manifestar entre os povos e as nações da terra. Meus irmãos, se nós temos Deus, nós atravessamos qualquer cenário e momento. Que Deus abençoe e levante pessoas que busquem a face de Deus e que tragam para um mundo confuso a presença do próprio Senhor, que se manifesta em misericórdia, graça e sabedoria,
porque o nosso mundo precisa disso. Eu oro, meus irmãos, para que Deus levante pessoas assim. Eu oro para que Deus levante você, para ser servo de Deus e fazer diferença num mundo que precisa desesperadamente da revelação do amor, da graça e da compaixão do nosso Deus. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, em terceiro lugar, que a sabedoria de Deus encontra respostas em tempos difíceis ou tempos de calamidade. Veja que Faraó não tinha resposta. Os sábios daquela época não tinham resposta. Os grandes eruditos não tinham resposta. Mas quem tinha resposta era um servo de Deus esquecido lá na prisão, porque Deus é assim, Ele levanta o seu povo e Ele fala ao seu povo. Veja só o que diz Isaías capítulo 33, verso 2, texto da palavra. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, temos esperado em Ti, sê Tu o nosso braço, cada manhã, sê também a nossa salvação no tempo da tribulação. Então esta oração, meus irmãos, ela tem um endereço, ela tem um contexto. Ela é uma oração, eu vou ler de novo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, temos esperado em Ti, sê Tu o nosso braço, cada manhã, sê também a nossa salvação no tempo da tribulação. Sabe qual é o contexto histórico dessa oração? Quando Senaqueribe, ele está para invadir o reino, e quando Ezequias, servo de Deus, não tem resposta, o inimigo começa a humilhá-lo, o inimigo começa a humilhar a Deus, dizendo, aonde estavam os deuses das nações que eu invadi? Você vai dizer que o seu Deus vai te proteger? Pois eu vim em nome do seu Deus para arrasar tudo isso aqui. E ao invés dele falar numa linguagem diplomática, internacional, ele contrata um tradutor, um intérprete para falar na linguagem do povo, porque falando isso na linguagem do povo ia gerar descrença, desesperança, desespero entre o povo, e era exatamente esse o cenário. O rei, ele se volta, ele se tranca no seu quarto, ele vai orar, ele vai buscar a Deus, e ele fala, Senhor, essa é a palavra de afronta de Senaqueribe. Isaías ora a Deus e diz, ó Senhor, tem misericórdia de nós, temos esperado em Ti, sê nosso braço cada manhã, sê também a nossa salvação no tempo da tribulação. Sabe qual é o resultado? O resultado é uma intervenção sobrenatural divina e uma derrota de Senaqueribe, um poderoso rei da época. Porque Deus, Ele pode agir e responder e intervir em tempos difíceis. Há uma outra história que eu gostaria de contar para você, tem muitas histórias. Poderíamos falar da Segunda Guerra Mundial, poderíamos falar de grandes momentos, acontecimentos da história, mas há uma que é muito importante. Nos dias da Reforma e Contra-Reforma, Filipe II, da Espanha, ele levanta uma esquadra de embarcações denominada Invencível Armada. O nome já diz tudo, era a maior e nunca antes vista esquadra de navios poderosos, porque Filipe II naquela época representava a União Ibérica, ou seja, a união dos dois maiores impérios do mundo naquela época, que eram Portugal e Espanha, que detinham todo o mar aberto, todo o mar aberto. Então, uma esquadra formada das melhores embarcações de Portugal e Espanha naquela época era uma Invencível Armada. A Invencível Armada, ela parte contra a Inglaterra e levava milhares de soldados, mais de 40 mil combatentes. E ainda ia pegar mais um número grande de combatentes. Então, o cenário era de profundo terror. Então, o que acontece? A igreja, os crentes da Inglaterra, eles começaram a clamar, eles começaram a orar, eles estabeleceram jejuns, eles começaram a chorar, eles começaram a pedir uma intervenção divina, e o resultado, meus irmãos, é que a Invencível Armada, ela foi destruída em pleno mar por tempestades que abateram as embarcações. Metade das embarcações foram destruídas em pleno mar.
Fora que, daquela época, pela liderança de um navegante chamado Drake, o restante da Invencível Armada foi mandado de volta para a sua origem, porque naquele dia houve uma intervenção divina. Eu quero dizer isso, meus irmãos, porque nós crentes não podemos perder a capacidade de orar, buscar a Deus e pedir que Deus ele haja no mundo e intervenha nesse mundo. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, não podemos perder o referencial do próprio Deus. Em quarto lugar, o que nós poderíamos falar sobre a sabedoria de Deus? Ela pode ser pedida e divinamente concedida. Você vê que José ele recebeu de Deus essa sabedoria, mas nós sabemos, à luz da palavra, que ela pode ser pedida. Você encontra isso na Epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 5, a qual diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dado. E o pano de fundo, você sabe, é a história do rei Salomão, que, tendo uma experiência pessoal com Deus, de uma revelação de Deus, ele poderia pedir a Deus o que ele quisesse, e ele pediu sabedoria para governar com justiça o povo de Deus. Deus se agradou do pedido dele, e porque ele pediu isso, lhe concedeu a sabedoria e tudo mais que ele não havia pedido. Então eu quero dizer para você o seguinte: Deus, ele pode conceder sabedoria a quem pede a ele. Que ele possa, nesse momento, meu irmão, te dar sabedoria lá na sua casa, na administração das coisas que você tem que fazer, que ele possa te dar sabedoria nos seus relacionamentos, que ele possa te dar sabedoria na sua caminhada, que ele possa te dar sabedoria e discernimento necessário para que você seja luz, sal da terra, faça diferença positiva, seja um abençoador, porque ele deseja falar aos nossos corações. Eu queria fechar apenas dizendo o seguinte: José é alguém que, aos olhos humanos, ele foi injustiçado, ele foi machucado, ele foi ferido, ele foi traído, ele passou circunstâncias difíceis, ele sofreu uma prisão injusta, ele sofreu com sofrimentos vários. E tudo isso, meus irmãos, nos diz o seguinte: que este servo de Deus, ele é alguém que, embora tivesse passado por todas essas realidades, ele é alguém que está sempre na presença do Senhor. Nós não conseguimos fazer isso, mas nosso Deus consegue. Para mim, o mal é apenas mal. O sofrimento é apenas sofrimento. A dor é apenas dor. Um prato quebrado é um prato quebrado. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas Deus, ele é poderoso, o único capaz de tirar ou de transformar o mal em bem. Essa história, José diz em Gênesis capítulo 50, verso 20: vocês intentaram o mal contra mim, quando ele se reconcilia com seus irmãos, mas Deus o transformou em bem. Por causa da história que José viveu, algo tremendo aconteceu. Sabe o que aconteceu? O mundo antigo foi preservado misericordiosamente por Deus de uma grande fome. Deus é poderoso para levantar servos dele, pessoas crentes que fazem a diferença no mundo em que vivem, por mais desafiadores que sejam os tempos. Que nós nos lembremos disso e busquemos o Senhor, e que sejamos encontrados entre servos de Deus que procuram discernir a sua vontade nesse mundo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, colocar a nossa vida diante do Senhor. Amado Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e na Tua presença. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, e pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Guarda-nos, ó Deus, pela Tua infinita bondade e misericórdia, e fala conosco, ó Deus, nos trazendo, ó Deus, a luz da Tua revelação. Guarda-nos, ó Deus, e preserva a nossa vida. E, ó Deus, se fomos feridos e machucados,
Se circunstâncias têm nos desafiado, nós queremos aqui dizer que para nós não sabemos solucionar, nós não sabemos enxergar. Talvez para nós seja difícil de ver logo à frente, mas nós queremos dizer: Tu conheces nossa história, todos os dias nossos estão escritos e determinados. O Senhor conhece as circunstâncias que vivemos. O Senhor é poderoso para transformar o mal em bem, para transformar circunstâncias adversas em oportunidades de graça e misericórdia. E eu peço, vem sobre o teu povo nesse momento. Amados, receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça revelada em Deus o Filho, que a comunhão, o poder e as consolações de Deus o Espírito Santo esteja convosco, o povo de Deus, todos os dias, até que Cristo volte. Toda a igreja diga amém.